Olá! Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste momento, neste despertar com Deus. Vamos ao estudo do capítulo 15, em 2 Samuel, dando sequência em nossa jornada bíblica, Despertar com Deus. O tema de nosso estudo hoje, traído pelo próprio filho. Problemas familiares mal resolvidos podem desencadear em crises terríveis e até se tornarem tragédias. Por isso, é necessário a vigilância e a atenção diante das necessidades que surgem no delicado campo familiar. No capítulo de hoje, vamos nos aprofundar na história da terrível traição de Absalão para com o próprio pai e quais são as lições para as nossas vidas. A conspiração de Absalão em 2 Samuel 15 é um ponto central na narrativa que ilustra a ambição e a traição dentro da família de Davi. Após retornar a Jerusalém, Absalão começou a trabalhar para ganhar o apoio do povo, utilizando seu carisma e as suas habilidades de persuasão. Davi não busca vingança contra Absalão, mas aceita a realidade de sua situação, confiando em Deus para guiá-lo. Essa atitude de Davi é um exemplo poderoso de como lidar com a traição e a dor de maneira digna. Ele se lembra de que, apesar de seus desafios, sua confiança em Deus permanece inabalável. Você sabia que essa história é um poderoso exemplo das dificuldades que podem surgir nas relações familiares e de liderança? Venha conosco nessa jornada e descubra como esses princípios de traição e lealdade ainda são relevantes para nós hoje em nossos dias. Esse é o epílogo de nosso estudo, uma introdução, e se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe nossos estudos e deixe também o seu like, o seu joinha se você tem gostado, se você tem aprendido junto conosco. Vamos à análise dos textos, os principais pontos de ensinamentos para nós. Nós vamos entender que Davi escreveu muitos salmos durante este período da sua vida, da revolta de seu filho Absalão. São eles Salmo 39, 41, 55, 61 e 63. E o Salmo 3 também. Agora os versículos apresentam aqui os versos 1 e 2, a carruagem, os cavalos. Absalão foi o primeiro líder israelita a adquirir uma carruagem com cavalos. Então veja que ele se mostrou imponente. Também apresenta a entrada da cidade, o lugar perfeito para os seus intuitos, onde ali ele conquistava a atenção, o carisma. O comportamento de Absalão era extremamente vil. Ele aproveitou de sua beleza física e a deformidade da alma para assim levar o seu projeto à frente. Qual é a lição? Precisamos avaliar nossos líderes para não nos certificarmos que o carisma não é apenas uma máscara para esconder corrupção, engano e sede de poder. Foi isso que aconteceu com Absalão. Então, no verso 9, aqui nós vemos: vai-te em paz. A despedida de Davi a Absalão adiciona um toque de ironia à história, visto que Absalão planejava, era mesmo, guerra contra o pai. E agora, os versos 10 em diante, Absalão, vendo que
tudo estava ao seu favor. Agora ele então coloca em ação o seu plano, o seu grande plano, né? E Davi percebeu que estava em uma situação difícil, dizendo no verso 14: não poderemos salvar-nos de Absalão. Não sabendo quanto apoio Absalão tinha, receou ficar encurralado em Jerusalém e quer poupar essa cidade de um banho de sangue. Aí que Davi foi prudente. Se Davi não houvesse fugido de Jerusalém, nessa ocasião, a luta que se seguiria poderia ter matado tanto a ele como muitos inocentes da cidade. Algumas lutas que julgamos necessárias podem ser muito custosas e destrutivas para os que nos rodeiam. Essa é uma lição que fica para nós. Temos que avaliar sempre antes de agir. Nestes casos, pode ser mais sábio recuar, deixar a luta para outro dia, mesmo que isso magoe o nosso orgulho. É necessário coragem para ficar e lutar, mas também é necessário coragem para recuar em consideração aos outros. Olha que lição importante. Davi agora, em uma situação talvez mais difícil do que quando enfrentou Saul, um inimigo declarado, mas que não era seu sangue, né? Então Davi tensionava retornar, ele decidiu sair de Jerusalém com o seu grupo de família e de homens, passou o ribeiro de Cedron e mandou que a arca voltasse, no verso 25. Davi, como é claro, resistia a qualquer noção de um poder mágico da arca, como aconteceu lá no tempo de Eli. Agora percebe-se que ele se lançava sobre a misericórdia de Deus. Nessa situação tão difícil, Davi entendeu que se Deus não o socorresse, nada mais adiantaria. Uma lição para nós. E o verso 26 descreve exatamente essa humildade. Faça de mim como melhor lhe parecer. Aqui está um ponto muito importante neste capítulo de hoje, o capítulo 15. Com humildade, Davi aceitou a vontade do Senhor. No entanto, isso não o impediu de tomar providências para assegurar a sua sobrevivência. Agora, as ações de Davi na crise familiar, descritas no livro Patriarcas e Profetas, nos ajudam a entender mais essa situação. Mediante a influência de Joabe, Absalão foi de novo admitido à presença de seu pai, mas embora houvesse uma reconciliação externa, continuou ele com seus projetos ambiciosos. Assumiu agora uma condição quase régia, tendo cavalos e carros, 50 homens para correrem diante dele. E enquanto o rei mais e mais se inclinava a desejar o retiro e a solidão, Absalão cortejava assiduamente o favor popular. A influência da indiferença e irresolução de Davi estendeu-se a seus subordinados. Onde Davi falhou então? A negligência e a demora caracterizavam a administração da justiça. Absalão ardilosamente mudava cada causa de descontentamento em proveito próprio. Dia após dia, este homem de semblante nobre podia ser visto à porta da cidade, onde uma multidão de suplicantes esperava, a fim de apresentar suas queixas e receber justiça. Absalão misturava-se com eles, escutava seus agravos, exprimindo simpatia pelos seus sofrimentos e pesar pela ineficiência do governo. Olha aqui onde estava o perigo.
Tendo assim ouvido a história de um homem de Israel, o príncipe replicava: os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E ainda acrescentava: há quem me dera ser juiz na terra, para que viessem a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se achegava a ele, para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. Fomentado pelas artificiosas insinuações do príncipe, o descontentamento com o governo estava se espalhando rapidamente. O elogio a Absalão estava nos lábios de todos. Era geralmente considerado como herdeiro do reino. O povo olhava para ele com orgulho, como sendo digno deste elevado cargo, e acendeu-se o desejo de que ele ocupasse o trono. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. No entanto, o rei, cego pelo afeto para com seu filho, de nada suspeitava. Olha só, a condição principesca que Absalão havia assumido era considerada por Davi como tendo em vista honrar a sua corte, ou seja, como uma expressão de alegria pela reconciliação. Estando preparada a mente do povo para o que havia de seguir-se, Absalão secretamente enviou homens escolhidos por todas as tribos, a fim de combinar as necessárias providências para a revolta. E agora, o manto da devoção religiosa foi tomado para esconder os seus intuitos traidores. Um voto feito muito tempo antes, quando ele estava no desterro, devia ser cumprido em Hebrom. Absalão disse ao rei, seu pai: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto, que votei ao Senhor, porque morando eu em Jesur, na Síria, votou o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então o extremoso pai, reconfortado com esta prova de piedade em seu filho, despediu-o com sua bênção. A conspiração estava agora completamente amadurecida, e o ato final de Absalão, inspirado na hipocrisia, destinava-se não somente a cegar o rei, mas estabelecer a confiança do povo, e assim levar este à rebelião contra o rei que Deus escolhera. Absalão partiu para Hebrom, e foram com ele de Jerusalém 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio, conforme está no capítulo de hoje. Estes homens iam com Absalão, mal imaginando que seu amor pelo filho os estava levando à rebelião contra o pai. Chegando em Hebrom, Absalão imediatamente chamou Aitófel, um dos principais conselheiros de Davi, homem de grande fama por sua sabedoria, cuja opinião se julgava ser tão segura e prudente como a de um oráculo. Aitófel aderiu aos conspiradores. Seu apoio fez com que parecesse certo o êxito à causa de Absalão. Sempre tem aqueles que se unem aos traidores, né? Atraindo sob sua bandeira muitos homens de influência de todas as partes do país. Olha como a situação era grave. Soando a trombeta de revolta, os espias do príncipe por todo o país espalharam a notícia de que Absalão era rei, e muitos do povo a ele se uniram. Entre mentes foi levado o alarme a Jerusalém, ao rei. Davi despertou-se de súbito para ver a rebelião irrompendo junto ao seu trono. Seu próprio filho, aquele filho que ele amara e em quem confiara, estivera a conspirar para lhe tomar a coroa e, sem dúvida, para lhe tirar até a vida. Em seu grande perigo, Davi sacudiu a depressão que durante tanto tempo sobre ele repousava, e com o espírito de seus primeiros anos,
preparou-se para enfrentar esta terrível emergência. Absalão estava regimentando suas forças em Hebrom, afastada apenas 30 quilômetros. Os rebeldes logo estariam às portas de Jerusalém. De seu palácio, Davi olhava para a sua capital. Formosa de sítio e alegria de toda a terra, a cidade do grande rei, e estremecia ao pensamento de expô-la à carnificina e devastação. Deveria chamar em seu auxílio os súditos ainda fiéis ao seu trono e assumir posição para manter sua capital? Deveria permitir que Jerusalém fosse inundada de sangue? Sua decisão estava tomada. Os horrores da guerra não deveriam recair sobre a cidade escolhida. Ele sairia de Jerusalém e então provaria a fidelidade de seu povo, dando-lhes oportunidade para se arregimentarem em seu apoio. Nesta grande crise, era seu dever, a Deus e ao seu povo, manter a autoridade de que o céu o investira. O desenlace do conflito ele confiaria a Deus. Com humildade e tristeza, Davi saiu pela porta de Jerusalém, repelido de seu trono, de seu palácio, da arca de Deus, pela insurreição de seu querido filho. O povo acompanhou-o em um séquito longo e triste, semelhante a um cortejo fúnebre. A guarda pessoal de Davi, constituída pelos quereteus, peleteus e por 600 geteus de Gate, sob o comando de Itai, acompanhou o rei. Mas Davi, com sua abnegação característica, não pôde consentir que esses estrangeiros que tinham procurado sua proteção se envolvessem em sua calamidade. Exprimiu surpresa de que estivessem dispostos a fazer tal sacrifício por ele. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços, e todo o povo que ia com ele cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber a Davi, dizendo: também Aitófel está entre os que se conjuraram com Absalão. Novamente foi Davi obrigado a reconhecer em suas calamidades os resultados de seu próprio pecado. A deserção de Aitófel, o mais hábil e astuto dos dirigentes políticos, foi motivada pela vingança, a desonra que sobreveio à família, em virtude do dano feito a Batseba, que era sua neta. Olha aqui, revelação. Então, Batseba era neta de Aitófel. Pelo que disse Davi: ó Senhor, transtorna o conselho de Aitófel. Chegando ao cume do monte, o rei curvou-se em oração, lançando sobre Deus o fardo de sua alma, e suplicando humildemente a misericórdia divina. Olha aqui, que lição para nós. Sua oração pareceu ser de pronto respondida. Uzai, o arquita, conselheiro sábio e hábil, que se mostrara amigo fiel de Davi, veio então a ele, com as suas vestes rotas e com terra sobre sua cabeça, para lançar sua sorte com o rei destronado e fugitivo. Davi viu, como por iluminação divina, que este homem, fiel e de coração veraz, era aquele de quem se necessitava para servir aos interesses do rei nos conselhos na capital. Ao pedido de Davi, Uzai voltou a Jerusalém para oferecer seus serviços a Absalão e dissipar o astucioso conselho de Aitófel. Ficamos por aqui. Amanhã continua essa história. Patriarcas e Profetas 729 e 735. Agora, as lições a ser aplicadas
dentro do contexto do que este capítulo apresenta. O mel do pecado dura apenas momentos, porém, seu fel dura a vida inteira. Satanás joga sujo e a desgraça é o resultado de jogar com ele. Davi sofreu demais. Ele enfrentou situações dolorosíssimas, as quais podemos evitá-las, pois seus erros revelados na Bíblia visam alertar-nos. O pecado de Davi deu brechas para o desenvolvimento de pecados na vida de seu filho Absalão, o qual carinhosamente roubava o coração do povo, visando usurpar o trono de seu pai. Absalão era bondoso, amigável, cortês e amável com todos os que o procuravam na política. Contudo, além dele ser falso em seus propósitos, mentia em relação a seu pai. Desta forma, ele usava a política para beneficiar-se. Diante disso, destacam-se 2 pontos relevantes para a nossa caminhada no reavivamento pela palavra de Deus. O primeiro, praticar o bem nem sempre significa fazer o que é certo. Pode-se praticar o bem e agir com afetividade, possuindo intenções diabólicas. Eis o perigo: lobos vestidos de ovelhas. O ponto 2, fazer o bem com segundas intenções torna o bem em mal. Absalão, maquiando o mal com bem, organizou estratégia maquiavélica, levando grande parte do povo de Deus a pecar cegamente, o que resultou numa rebelião coletiva contra Deus e seus planos no mundo. Assim, fica óbvio para nós que os pecados dos pais acarretam seríssimos problemas na vida dos filhos. Portanto, devemos consagrar nossa vida a Deus e devotá-la totalmente ao serviço de Deus, para que o pecado não faça horrendos estragos em nossa família. Portanto, cuidado, o pecado não presta. O mal é a raiz do caos, a ruindade é a mãe da rebelião, o ódio é o pai das desavenças, o pecado causa confusão, tentando encontrar solução para a alma em conflito. O pecado mascara o bem e cobra um preço muito alto. O pecado humilha e destrói até quem ocupa alto posto na sociedade. Fujamos do pecado e da rebelião e sigamos a Jesus. Fechando nossa reflexão, as lições práticas extraídas de 2 Samuel 15 são valiosas e aplicáveis em nossas vidas cotidianas. Primeiramente, a reação de Davi à rebelião de Absalão nos ensina sobre a importância da humildade e da aceitação em tempos de crise. Davi, ao optar por fugir em vez de confrontar seu filho diretamente, demonstrou que às vezes a sabedoria está em evitar conflitos desnecessários e proteger a vida e a paz, mesmo quando isso significa abrir mão de seu trono temporariamente. Isso, amados ouvintes, nos convida a refletir sobre como lidamos com conflitos em nossas próprias vidas, enfatizando a necessidade de discernimento e estratégia. Além disso, a história destaca a importância de manter relacionamentos saudáveis, mesmo em face da traição. A dor de Davi ao ver seu próprio filho em rebelião é um lembrete de que as relações familiares podem ser complicadas e devemos nos esforçar para cultivar a compreensão e o perdão. Em nossas vidas é fundamental trabalhar para resolver desavenças e buscar a reconciliação, promovendo a unidade em nossas famílias e comunidades. De que lado você está? Da falsidade e facilidade ou da verdade e perseverança? O Senhor há de recompensar os seus servos fiéis que têm sofrido
pelos golpes do pecado. Ele nos diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, verso 6. Eis as únicas promessas em que devemos depositar a nossa confiança, as promessas de Deus. Para isso, vigiemos e oremos. Amém. Olha o pensamento para a nossa reflexão deste dia. Em todas as provações, Deus provê alívio e escape em meio às aflições que possam vir. Amém. Que Deus seja louvado. Capítulo importante, lições maravilhosas neste contexto, neste relato desta triste experiência de Davi, tendo que enfrentar o próprio filho. Na verdade, fugindo do filho para que o pior não acontecesse, né? Que Deus nos abençoe para que possamos meditar, refletir e aplicar essas lições em nossas vidas. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, graças te damos pelo despertar de um novo dia e pela oportunidade de poder separar este tempo para estar aos teus pés, ouvindo a sua voz, na sua palavra, os teus ensinamentos para as nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, nos dê sabedoria como deu sabedoria a Davi, diante de tantos conflitos, de tantos problemas que ele enfrentou, tanto fora quanto dentro da sua própria família. Senhor, ajude cada pessoa. O Senhor conhece os problemas, as dificuldades, as lutas que cada um está enfrentando. Queira, Senhor, nos socorrer, como socorreste a Davi. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Foi um grande prazer refletir, aprender juntos na palavra de Deus em mais um capítulo de nossa jornada. E se você gostou, compartilhe, convide pessoas, amigos, para conhecer esta jornada diária com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.